Bom dia, amados do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus Cristo. Queremos mais uma vez trabalhar os devocionais Hebron, trazer uma palavra para você quentinha do trono de Deus ao seu coração, que te ajude a caminhar e a fazer escolhas mais sábias, porque a palavra de Deus, ela é a sabedoria de Deus. Nós vamos meditar hoje na história de Naamã. Eu vou narrá-la, porque é um texto mais extenso. Se encontra em segundo livro de Reis, capítulo 5, e fala sobre a cura de Naamã. A história fala que Naamã servia ao rei da Síria. A Síria fica ao norte de Israel, cuja capital é Damasco. E este senhor chamado Naamã, ele era um comandante das tropas do rei da Síria. Então uma pessoa muito estimada, uma pessoa de valor para ocupar essa posição tão importante. E ele tinha uma serva que era judia, trazida numa das empreitadas nas guerras, ela foi trazida e servia a Naamã. E num dado momento da vida de Naamã, ele ficou leproso, aquela doença de pele, né, que a pele fica toda branquinha e esfarelenta, né? É muito terrível essa doença, e ele ficou leproso. E quando a serva deste general, deste comandante, viu ele, orientou ele a que fosse ver o profeta de Deus lá em Israel, que fosse até lá. Interessante aqui que nós vemos uma serva falando com seu senhor, e o seu senhor dá ouvidos a ele. Já nos chama a atenção, porque é difícil isso acontecer. Poucos senhores daqueles dias davam ouvidos aos seus servos. Então aí se observa algo do coração de Naamã. Então ele acreditou no que ela falou e foi até seu rei, e ali pediu autorização. O rei mandou uma carta e ele foi até Israel, mas foi enviado pelo rei até o rei de Israel. E ali o rei da Síria pede que o rei de Israel providencie a cura dele. O rei fica nervoso, achando que ele está procurando um motivo para brigar comigo, para entrar em contenda. Mas Eliseu soube que Naamã esteve com o rei e mandou um aviso: envie Naamã para mim, para que você saiba que há profeta em Israel. E então Naamã foi, e quando chegou lá, Eliseu nem o recebeu pessoalmente, enviou o seu servo, Geazi, com instruções específicas para Naamã. Geazi falou para ele ir se lavar 7 vezes no rio Jordão, o rio da justiça, né? Veja só que interessante. Aí já começou a mexer com o coração vaidoso de Naamã, que por ter uma posição esperava ser bem recebido, e esperava até que o profeta agisse como os magos que ele conhecia, movimentasse as mãos, invocasse seu Deus e fizesse encantamentos e ele ficasse curado. Essa era a expectativa de Naamã, mas não aconteceu nada do jeito que ele esperava. E ele ficou furioso, diz a palavra do Senhor, ele ficou furioso porque ele não foi honrado, não foi recebido com o devido respeito. E, na sua fúria, já estava querendo ir embora. Mais uma vez surge a figura dos servos de Naamã, chamando ele meu pai, e dando conselhos a ele. Meu pai, se ele te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Quanto mais se banhar. E seus servos o convenceram. Mas mais uma vez nós vemos que a relação entre Naamã e seus servos era uma relação respeitosa. E ele ouvia, mais uma vez ele foi convencido pelos seus servos. Então, ainda que tivesse um orgulho, havia algo de humildade dele, de querer fazer o bem às pessoas.
pelo visto ele tratava bem aqueles que estavam a seu serviço, e essas pessoas o tinham como pai, era um relacionamento bem interessante, e ele deu ouvidos a seus servos, foi lá e se banhou 7 vezes no Jordão, e saiu de lá completamente curado. Veja que interessante, antes dele fazer isso, ele disse, não há na minha terra rios melhores do que esse rio Jordão. Alguns às vezes não entendem o porquê dessa fala dele, mas é que o rio Jordão, na maior parte do seu trajeto, é um rio lamacento. Ele corre no deserto. O que tem no leito de um rio no deserto? Terra. Então, na maior parte dele, ele é lamacento. E esse homem foi convidado a tomar banho num rio lamacento, ou seja, ele não podia esperar nada de mágico naquele rio. Era tudo muito natural. Agora, sobrenatural é ele ser curado ao entrar naquele rio. E ele decidiu então acatar a orientação, influenciado pelos seus servos. Pois bem, veja só, ao sair de lá, ele foi completamente curado, a sua pele ficou novinha como se fosse de bebê. E aí ele voltou até o profeta, agradeceu, quis dar presentes como gratidão, mas o profeta não aceitou. Eles conversaram mais um pouco, o fato é que este Naamã foi tão impactado e disse, reconheço que não há outro Deus além do Deus de Israel. Então, a confissão que ele fez, e depois continua a conversa. Mas vamos continuar nos atendo ao que aconteceu nessa cura sobrenatural. Veja, o profeta liberou uma palavra, liberou a palavra de Deus. E essa palavra de Deus tinha condições para serem obedecidas. E aqui nós vemos esse princípio que a obediência à palavra de Deus é o caminho da bênção. Várias vezes nós já falamos isso. Mas quando Deus fala ao teu coração, através da palavra dele, quando ele fala ao teu coração, através dos servos, você entende, recebe isso no seu coração com fé, como palavra de Deus, se você obedecer, você vai ver a bênção se manifestando na sua vida, mais dia menos dia. Nesse caso aqui foi imediatamente. Mas se ele não obedecesse, se ele não tivesse a humildade de ouvir as pessoas, ele não teria recebido a cura. Ia sair falando, esse profeta não tem poder, esse Deus não é de nada. E as pessoas esquecem que a palavra de Deus, ela se cumpre na vida dos obedientes. Por isso que a obediência é o caminho da bênção. E você vê isso ao longo da palavra de Deus. Se quiseres, se me ouvirdes, se me obedecerdes, comereis do melhor dessa terra. Meu amado, minha amada, decida obedecer a palavra de Deus, para você poder receber o que ela promete. Dizem que há mais de 8.000 promessas na palavra de Deus. Se você crer nessa promessa, aplicar, viver o que ela te pede, você receberá a promessa, porque Deus é fiel. Deus não é homem para que minta. Ele cumpre. Mas sempre observe o tempo dele. O tempo dele pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a um tempo. O que importa é que nós andemos em obediência para podermos ser abençoados pelo Senhor. Eu, pessoalmente, tenho sido alvo da bênção de Deus por decidir obedecer ao Senhor nas suas instruções. E eu sei que às vezes que você obedeceu, você também foi abençoado. Que a obediência à palavra de Deus, a direção do Espírito Santo se torne um hábito na sua vida, para o seu bem e para o bem da sua família. Vamos aprender com Naamã. Deixar o orgulho que está dentro do coração de lado. Ser humilde para ouvir as orientações, ouvir o que as pessoas têm para dizer e decidir obedecer ao Senhor, porque a obediência é o caminho da bênção. Deus te abençoe, Deus te guarde e que a obediência a Deus e a sua palavra te leve a prosperar, a crescer, em nome de Jesus Cristo. Amém.